Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 6 de Kislev do ano 5783, 30 de novembro do ano de 2022. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal, mais as leituras diárias. A nossa paraxá da semana é Vayetse e partiu, e ele partiu, ou seja, Yaakov partiu. E nós estamos na nossa quarta-feira, quarto dia da semana, o quarto dia para o Shabat. Então, nós temos hoje a nossa quarta leitura. E a nossa quarta leitura está no capítulo 30 de Gênesis, Bereshit, a partir do versículo 14, e nós vamos até o verso 27, ok? Na nossa prece hoje para o Brasil e para o povo brasileiro, nós reservamos a prece do Salmo 119, né? O Salmo 119, do verso 1 até o verso 8, é a nossa primeira parte dentro do Salmo 119, em favor do Brasil e do nosso povo brasileiro, né? O Salmo 119 realmente é um salmo muito profundo e nós vamos aí iniciar uma série hoje de bênçãos para com o Brasil e para com o povo brasileiro, alicerçado no Salmo 119, ok? Então hoje nós vamos fazer a iniciação do Salmo 119, do verso 1 ao 8, a prece especial para o nosso povo brasileiro e a nossa nação. Tendo em vista, amados, que de fato nós estamos vivendo momentos muito tensos e não restam dúvidas que muitas coisas estão para acontecer num curto espaço de tempo, ok? Então, para que o nosso país não se torne um tapete vermelho, bem como também o nosso povo não seja escravo, e dessa forma, né, muitos veem aí como esse próprio regime vermelho, né, ao longo da sua história matou mais de 100 milhões de pessoas, né, todo aquele que não concorda com as suas diretrizes é motivo de prisão, é motivo de condenação a vários anos de trabalhos forçados e, dependendo de situações, muitos são mortos mesmo antes de irem para a prisão, né? Então, são de fato momentos dificílimos e, de alguma forma, nós teremos aí realmente um entrave interno, sem sombra de dúvidas, um entrave interno difícil. Serão momentos difíceis, mas isso não significa que a luz deixará de brilhar. Serão momentos realmente bem conturbados, pois de fato nós temos aí inimigos externos e internos, e nós precisamos muito, mas muito da proteção divina, muito do agir de Deus, e é por isso que é importante nós estarmos na brecha da oração, da prece, da intercessão em favor do nosso país, do nosso povo, que realmente estas hostes da perversidade não prosperem. E por isso não podemos deixar de clamar a Deus e levar as pessoas a clamar a Deus, aquele que está único, acima de tudo e de todos. A ele não é associado nada e ninguém, porque ele é o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. Então, nessa série, nós vamos estar fazendo, né, a nossa prece, iniciando o Salmo 119. Amanhã, nós traremos a prece, de forma mais especial ainda, para o Brasil, trazendo dentro do Salmo 119, né, os parágrafos concernentes às letras do Brasil,
dentro do Salmo 119. Então, Brasil, por exemplo, Bet, né, que é a primeira letra, Brasil, a letra B, Bet. Depois temos a segunda letra, o R, né? E temos então dentro do alfabeto hebraico a letra Resh. Aí temos o A, que vem o quê? O Aleph, né? Entendeu? Aí depois temos o S de Samer, aí o I de Yud, o L de Lamed. Então, dentro da palavra Brasil, nós estaremos trazendo amanhã, de forma mais especial ainda, né, as estrofes concernentes às letras do Brasil dentro do alfabeto hebraico. E aí, fazendo a nossa intercessão, porque mais do que nunca estamos pertíssimos das definições, ok? Então, por isso, ao povo brasileiro que está aí nas portas dos quartéis, aqueles que estão fora de casa há 27, 28 dias, né? Se não me engano, acho que começou dia 1º de novembro, né? Então são 30 dias, né, que estão fora de casa, lutando bravamente por liberdade, certo? Não é uma luta por político A, B ou C, não é uma luta por partido político, é uma luta para que o tapete vermelho não seja estendido em nosso Brasil. É uma luta pela liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, de expressão, liberdade de culto, valorizando Deus em primeiro lugar e a família, certo? Então, são esses dois alicerces de uma boa e saudável sociedade. Deus acima de tudo, de todos, e família, certo? Então, é nesse sentido que as nossas preces são em favor do Brasil, do povo brasileiro. E que nós, que estamos aí no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, estejamos sendo luz, esperança, a palavra positiva, a palavra de fé, a palavra de confiança em Deus, né? Levando realmente a ética moral e a espiritualidade das 7 leis universais, as 7 leis de Noah, para que mais indo por terra, ok? Então, a primeira estrofe, Baruch Hashem, voltando o sinal, ok? A palavra é tão forte que o sinal cai. A palavra é tão forte que o sistema não aguenta. Entendeu? É por aí, gente. Bom, mas estamos de volta, então vamos lá. Salmo 119, versos 1 a 8, a nossa prece em favor do Brasil e do povo brasileiro. Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que andam nas trilhas da Torá do Eterno. Bem-aventurados são aqueles que guardam suas leis e o buscam com todo o coração. Não cometem iniquidades, nem se afastam das veredas do Eterno. Ordenaste que seguíssemos diligentemente teus preceitos. Oxalá seja firme a direção de meu caminho, para guardar sempre os teus estatutos, pois assim não me sentirei envergonhado ao ponderar sobre todos os teus mandamentos. Agradecer-te-ei com um coração sincero ao aprender teus juízos totalmente justos. Observarei sempre os teus decretos e por isso jamais me desampares. Então, esta prece, com esses 8 versículos para o nosso Brasil, para o nosso povo, que de fato, como diz os preceitos, né, desses versos do Salmo 119, verso 1 a 8. Bem-aventurado, que significa feliz, bem feliz sejam aqueles que os seus caminhos são íntegros diante de Deus. Bem-aventurados, felizes, abençoados, protegidos, guardados como a retina dos olhos do Todo-Poderoso, sejam aqueles que buscam constantemente guardar, obedecer
os mandamentos divinos. Assim como também todo aquele que busca a Deus com todo o seu coração, ele seja abençoado pelo Todo-Poderoso. Assim como também nós nos reservamos de não cometermos iniquidades, perversidades, e por isso os perversos, os iníquos, acham que nós somos fracos, acham que nós somos impotentes, acham que nós somos aqueles que se acovardam diante de qualquer ameaça ou qualquer ruído que eles possam provocar. Certamente estão grandemente enganados. Porque quando nós estamos guardados pela destra do soberano dos mundos, quando nós estamos protegidos pelo Todo-Poderoso, quando nós temos o rosto levantado do único Deus, do único Criador, do único Redentor, do único Salvador em nosso favor, então, como diz outro salmo que nós vimos essa semana, pelo meu Deus eu atravesso muralhas, que significa que não há barreiras intransponíveis. Simplesmente isso. Então, de acordo com todas estas questões, que estas bênçãos alcancem continuamente. Não é que não está alcançando, viu? Que estas bênçãos alcancem continuamente, ou seja, continuidade. Que Deus continue abençoando o nosso Brasil, abençoando o nosso povo, para que nós juntos possamos transformar não somente o nosso Brasil, mas juntos transformarmos as nações, este mundo, para ser a moradia de Deus. Baruch Hashem. Amém? E é isso daí. Não percam amanhã, né? As preces dentro do Salmo 119, com as letras hebraicas, né, do Brasil, né, para nós estarmos fazendo as preces dentro desse sentido aí. Ok? Baruch Hashem. Amados, a nossa quarta leitura está no capítulo 30 de Gênesis, a partir do verso 14 até o verso 27. Nós temos aqui a continuidade com referência realmente ao nascimento dos 12 filhos de Iacov, né? Nós temos aí Leia, Rivka, temos aí as concubinas, ou as servas, melhor dizendo, né? Das nossas matriarcas, né? Rachel e Leia, né? A Bilá é a serva mais velha que passou a pertencer à filha mais nova, Rachel. E Zilpá é a serva mais nova que passou a pertencer à filha mais velha, Leá, né? Então nós temos aí, além de Rachel e Leia, ou Leia e Rachel, também Bilá e Zilpá, dando à luz a filhos para o nosso Iacov, o nosso pai Iacov. Então, até hoje nós estamos aí a partir do versículo 14, e até ontem nós tivemos aí alguns filhos que nasceram, né, nessa questão. Leia, ou Leá, né, ela deu à luz ao primeiro filho, a Reuven, né, e depois ela deu à luz a Adão, em seguida Naftali, e depois teve Zilpá, né, a serva, né, de Leia, deu à luz a Gade e a Asher, né? E hoje nós vamos ver a continuidade do nascimento dos filhos, a partir do versículo 14, que assim nos traz a Torá escrita. Então, Reuven passeava pela ceifa do trigo, né, no meio do campo, e quando ele então percebeu, né, que ele encontrou mandrágoras, na época era conhecido como uma fruta afrodisíaca, né, que dava fertilidade, e ele as trouxe para sua mãe Leá. E Rachel viu, né, esse acontecimento, então ela pediu para Leá que cedesse as mandrágoras, né, do campo para que ela pudesse comer, né?
E nesse sentido, então, Rachel disse a Leá, né? E esta noite, né, o nosso marido era para ficar comigo, então a troco das mandrágoras eu deixo com que você fique com ele esta noite e eu vou comer as mandrágoras, né? E Leá, sem sombra de dúvidas, aceitou, e então Rachel foi se preparar para comer as mandrágoras, né? E quando Iacob retornou do campo para o lar, então Leá foi ao seu encontro, e ela então disse para Iacob, né? Eu paguei por teus serviços a Rachel com as mandrágoras do meu filho. Então eles passaram aquela noite juntos. E ao passar aquela noite juntos, então Leá, ela ficou grávida e deu à luz ao quinto filho de Iacob, que foi Issachar, né? Então Leá disse: Deus recompensou-me, porque eu dei minha serviçal ao meu marido. E ela chamou então a criança de Issachar, né? E Leá voltou a engravidar e ela gerou então um sexto filho para Iacob. Deus deu-me um maravilhoso presente, Zeved, disse Leá. Agora meu marido viverá comigo mais do que com as outras pessoas, porque eu lhe dei 6 filhos, o total que as outras esposas lhe darão juntas. Então ela chamou aquela criança de Zivulum, e Leia então teve uma filha, e ela chamou essa filha de Diná, ok? Quando, segundo o Midrash, o Talmud, os nossos mestres, melhor dizendo, nos fala que quando Leá, ela ficou grávida do sexto filho, que é o caso aqui de Zivulum, o que aconteceu? Novamente ela fica grávida. E nesse momento em que ela fica grávida, ela olha para a sua visão profética, em que ela vê que Iacob, ele teria 12 filhos, que seriam os 12 cabeças, os 12 príncipes das 12 tribos de Israel. Nesse momento aqui, a visão de Leá foi que Rachel, ela ainda não tinha filhos. E se ela tivesse mais um filho, ela ficaria com o total absoluto, vamos assim dizer, que seria 6 mais 1, ou então 7, e sobrariam apenas 5 filhos para que Iacob completasse as 12 tribos de Israel. Dentro dessa visão, segundo os nossos mestres, Leá viu que as servas, elas tendo 2 filhos, então Rachel, ela teria só um filho. Então ela ficaria inferior às 2 servas. Então nesse momento em que ela está grávida, ela então roga a Deus para que não seja um menino, mas que seja uma menina. Então é nesse momento que Leá, ela, de uma forma muito amorosa e como uma justa que ela era, certo? Fazendo parte do grupo eleto, né, ou seleto dos tzadikim, dos justos. Então nesse momento Leá, ela retribui a bondade, o amor fraterno, verdadeiro, sem fingimentos, da sua irmã Rachel, quando lhe mostrou, revelou os segredos, para que ela não passasse vergonha. Então, nesse momento, Leá, ela pede a Deus para que não seja um menino, para que ela não tenha a maioria absoluta, por assim dizer, metade mais um, de filhos. Então, Diná nasce. Então, Leá, ela teve 6 filhos homens, junto com eles tiveram gêmeas, certo? E nesse momento aqui, que viria o 7º filho, ela pede para que não seja um menino, mas que seja uma menina. E assim nasceu Diná, ok? Então ela tinha certeza, na sua visão profética, que Rachel, ela não passaria vergonha diante das suas servas, mas que ela teria, sem sombra de dúvidas, né, 2 filhos tranquilamente, ok? Então aí nós vemos, de acordo com essa realidade,
né, o que de fato o verdadeiro amor fraterno faz. Faz com que as pessoas deixem de olhar para si mesmas para poder olhar para o outro, né? Por isso que o nosso Rebbe Yaakov Geranstad, ele nos fala sobre a visão desta aliá de hoje, na questão sobre transformar o outro, transformar o seu irmão, né? Porque uma realidade, amados, nós não podemos esquivar dessa realidade. Todo ser humano é irmão. Ah, mas não tem a mesma fé que eu, mas é teu irmão. Ah, não anda comigo no caminho da fé, mas é teu irmão. Ah, mas não sei porque é perverso, é iníquo, é isso, é aquilo, é não sei quem, não sei quem, não sei... mas é teu irmão. Todos nós somos da descendência de Noah. E você precisa entender isso, para que você não fique dentro da sua bolha, para que você não fique dentro do seu quadrado. Ah, não quero nem saber, não é comigo que está acontecendo. Conhece aquele velho ditado, quando alguém recebe uma notícia, morreu fulano? E o ditado popular fala que a pessoa normalmente responde assim, antes ele do que eu. Conhece esse ditado, não é verdade? Agora, o X dessa questão, por causa disso você saiu da fila da morte? Você não vai morrer? Ou seja, mais cedo do que você pensa, a morte vem e te leva. Adiantou você falar antes ele do que eu? Não, né? Então, é a mesma coisa. A raça humana, quer queiram ou não, somos irmãos. A diferença única é que várias pessoas, ou dizer assim, né, a raça humana, ela escolheu andar por caminhos diferentes. Isso é um outro detalhe, que não invalida que somos irmãos. Entendeu? E é por isso que o nosso Rebbe vai falar daqui a pouco conosco, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, vai falar conosco daqui a pouco dizendo sobre transformar o outro, o seu irmão, alienado. Inclusive ele usa essa expressão para dizer realmente, alienado em que sentido? Aquele que não quer saber de nada, não quer saber de religiosidade, não quer saber de Deus, não quer saber dos mandamentos, etc. e tal. Mas a nossa, vamos dizer, o nosso dever ou a nossa obrigação, ou como nós podemos qualificar isso? O nosso compromisso de amor é estar fora da bolha, fora do seu quadrado e procurar transformar o alienado, aquele irmãozinho que não quer saber nada de nada, mas ele é teu irmão. Lembra aquela expressão que é usado como... São ilustrações, né, usadas como motivação, né? Uma delas é o soldado na guerra, né? Que quando ele vê o seu companheiro ferido, o que ele faz? Ele coloca o seu companheiro sobre os ombros e o transporta em um lugar de segurança para que ele seja devidamente socorrido. Então, alguém pergunta para ele, né? Por que você não deixou ele lá atrás e salvou sua vida? Você correu um grande perigo. Ainda por cima com esse peso nas costas. E o soldado responde dizendo, né? Ele não é pesado demais para mim. Ele é meu companheiro de batalhas. Ele é meu irmão de batalhas. E por ele ser o meu irmão, ele não é pesado para mim. Existem canções nesse sentido, né? Existem várias ilustrações em vários meios religiosos, exatamente dentro desse sentido. Ele não é pesado demais para mim, ele é meu irmão. É isso que nós precisamos entender para podermos alcançar as pessoas e levarmos realmente as 7 leis de Noah
para transformar o nosso irmão, para somar conosco e juntos estarmos transformando o mundo para ser a moradia de Deus, que este é o propósito supremo do nosso Deus. Entendeu? Então, é aquela questão, ficar prisioneiro dentro da própria bolha, dentro do próprio quadrado, não significa absolutamente nada de bom. Apenas aquela questão, né? Omisso, indiferente, covarde e por aí afora vai. Ok? Essa é a questão, amados. Então, a situação que nós estamos atravessando é uma situação que não existe aquela possibilidade. Não é comigo, é com eles. Porque se o tapete vermelho passar, vai passar sobre todos. Mesmo sobre aqueles que, no momento, são favoráveis. Mas depois de se estabelecer, como mostra-nos vários e vários países que têm o seu tapete vermelho estendido, ele não poupa quem quer que seja os que estão a favor, seja os que estão contra. Passa por cima a fome, a doença, a peste, a morte e por aí afora vai. Tanto é que esse famoso regime matou mais de 100 milhões de pessoas. E nós não queremos isso para o nosso país, para o nosso povo. E através do nosso país e do nosso povo, é o nosso momento como Benendor de levar mais luz divina para que as trevas se dissipam e possamos cada vez mais anunciar o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. É só dele que vem a verdadeira salvação. Ok? Então aí na continuidade, nós vimos aí então o nascimento do quinto e do sexto filho de Leá, né? E vimos aí então Leá pedindo para Deus que o sétimo filho não fosse um menino, mas uma menina, e assim então nasceu Diná. E a partir do verso 22, nós temos aí que Deus lembrou-se de Rachel, né? Então, ela temia agora que Jacó se separasse dela, por ela ser estéril, e Esaú já havia notado-a. Assim, Deus ouviu suas preces e abriu o seu útero, a sua madre, né? No verso 20, e que nos fala ali sobre a questão de Leá ter o sexto filho, e ela disse, né, que agora meu marido viverá comigo, né, porque eu lhe dei 6 filhos. Nós vimos ontem que a Rashi, ele comentando sobre essas questões aqui, então, na realidade, o que a Leá quis dizer é que Yaakov não teria o que reclamar dela. Apesar dele não dar, né, vamos dizer assim, numa linguagem para entendermos, o devido e real valor para ela, como ele dava para Rachel, né? Por isso que ela se sentia desprezada, né? Mesmo assim, a conclusão dela é essa: o meu marido não vai ter o que reclamar de mim. E um outro aspecto aqui que também os nossos mestres trazem através do Talmud, da Mishnah, que quando Rachel ela abriu mão de Yaakov por causa das mandrágoras, né? Então os nossos mestres falam que foi nesse momento em que Rachel, ao abrir mão de Yaakov, ela também abriu a mão de ser sepultada junto com ele, lá na gruta de Marpelá, certo? Obviamente, dentro de todo esse aspecto, Deus ele nunca desampara os seus. Então, nós vamos ver mais para frente, né, o local onde ela morre, onde ela é sepultada, e por que ela foi sepultada a caminho, e não foi sepultada lá na gruta de Marpelá para ficar junto com Yaakov posteriormente. Mas foi Leia que ficou sepultada junto com Yaakov, ok? Então nós vamos ver, né, a providência divina dentro desse aspecto, que ele cuida dos seus,
e tudo tem sentido, tudo tem significado, tudo tem propósito. Deus não faz absolutamente nada sem propósito. Por isso que é importante tudo aquilo que nós formos realizar, nossas preces, nossa tzedakah, né, interceder em favor desse ou daquele, ou por uma situação nossa, ou algo semelhante, nós sempre precisamos colocar propósitos para que as preces sejam respondidas mais rapidamente e que nós possamos cumprir, sem sombra de dúvidas, com o nosso propósito firmado diante de Deus, né? Então, por isso, não seja vazio, né, diante de Deus. Sempre tenha propósito diante de Deus, né? É importante isso daí. Então, nesse aspecto aqui, nós temos também esse conhecimento que os nossos mestres trazem para nós. E na continuidade, então, verso 23, né, nos fala do capítulo 29, Rachel ficou grávida e deu à luz um filho. Deus recolheu minha desgraça, disse ela, né? Ela disse, chamou o seu filho de Iosef, dizendo que Deus adicione outro filho para mim, né? Então, que Deus adicione, né, um novo Iosef para mim, né? Então, dentro desse aspecto aqui, nós temos a Rachel, né? Ela tinha certeza que ela teria outro filho. Ela não ficaria com um filho único, ok? E mais para frente nós vamos ver o que acontece dentro desse aspecto, as consequências desse segundo filho que ela teve, que acabou causando a sua própria morte, ok? Então, Deus adicione outro filho para mim, né? Ainda não completou, né, os 12 filhos de Yaakov, né? Tem ainda mais um filho para poder nascer aí de Rachel, ok? Os dois últimos versículos, né, aliás, os três últimos versículos do capítulo 30 da nossa Aliá, que é o versos 25 a 27, inicia aí, né, que Yaakov continua a trabalhar para Lavan e ele prospera. E depois existe mais para dentro da Aliá de amanhã, né, exatamente uma negociação entre Lavan e Lavan e Yaakov, né? E aí então nós vamos ver essa questão mais dessa forma. Então nós vamos deixar esses três versos para somar com a Aliá de amanhã, para que nós não percamos o fio da meada nesse sentido aí, ok? Os nossos sábios ensinam que somente 3 homens podem ser chamados de patriarcas, né? Segundo o Talmud Berachot 16b, que são exatamente Avraham, Yitzhak e Yaakov. Porque as qualidades espirituais desses 3 serão encontradas dentro de cada judeu. Dentro de cada judeu, dentro de cada tribo de Israel, as características espirituais dos patriarcas, elas estarão inseridas em cada judeu e em cada tribo. Então, o nascimento tem todo um grande significado dentro do aspecto espiritual. Por outro lado, também, os nossos mestres falam que cada uma das 12 tribos de Israel teve suas próprias qualidades distintas. Não eram 12 tribos iguais. Eram 12 filhos, um diferente do outro. Eram 12 príncipes, um diferente do outro. Eram 12 tribos com características diferentes uma da outra, ok? Quem teve mais de um filho sabe muito bem o que é isso. O segundo filho nunca é como o primeiro. O terceiro nunca é como os 2 primeiros. E assim sucessivamente. Essa é a realidade das 12 tribos de Israel. Então, assim, os patriarcas representam a fonte geral da espiritualidade judaica, enquanto que as tribos realçam as características mais específicas de cada um. Ao passarmos, então, do geral para o específico, a ênfase nos detalhes se torna mais importante. Então, o nome de cada tribo é explicado na Torá, em contraste com os patriarcas, cujos nomes não são formalmente explicados, visto que o propósito espiritual mais detalhado de cada tribo
requer uma ênfase mais específica, né? Então, os 3 patriarcas não têm como diz assim, não é formalmente explicado os seus nomes. Muito diferente exatamente quanto à questão das 12 tribos, né? As 12 tribos, elas têm propósitos espirituais mais detalhados, distintos uma da outra, certo? E dentro dessa questão, né, o ênfase é para cada tribo especificamente, mais essa, aquela, etc. e tal. Cada tribo tem as suas características mais específicas. Então, dentro dessa realidade, os nossos mestres, né, segundo os ensinamentos racídicos, que são ensinamentos mais profundos e elevados da Torá escrita, então nos fala que, de fato, né, as matriarcas, e não Iácov, foi quem nomeou cada tribo. Ou seja, né, aquele detalhe, não foi Iácov que deu o nome às tribos, foram as matriarcas. Né? Aqui no caso específico, né, as mães, né, desde Sará, Rivká, Leia e Rivka e Rachel, né, elas que deram os nomes para os 12 filhos, ok? Então, mesmo os filhos das servas, Zilpá e Bilá, foram as matriarcas Leá e Rachel que deram os nomes aos filhos, ok? Então, assim como é a mãe quem nutre as características específicas da criança dentro do seu útero, também as características espirituais mais detalhadas da nação judaica foram definidas também por nossas matriarcas. Por isso que os sábios falam que a mulher é a luz da família, é a luz do lar. Porque a mulher, ela tem o grande compromisso de amor para com Deus e a família, justamente trazer em si a educação dos filhos. Então vejam bem que as matriarcas, elas deram os nomes aos filhos e não os patriarcas. Então, por aí, quando você escuta alguém, né, sem conhecimento, dizendo que as mulheres do Antigo Testamento não tinham valor, eram escravas, né, era um tempo de machismo e por aí afora vai, não dê ouvidos, isso é fake news. Entendeu? Certo? Se fosse dessa forma, as matriarcas não poderiam ter dado um nome sequer para um filho, mas todas elas deram todos os nomes para os filhos. Então vejam bem, né? Os nossos patriarcas, né, eles tiveram que ouvir a voz profética, da visão profética que elas tiveram e eles não tiveram. Aconteceu com Abraham, Isaac e Jacob. Então, de fato, o valor, o poder feminino é algo que está inserido na Torá desde o princípio. Desde o princípio. Então, por isso, dentro dessa questão, vejam bem, é a mulher quem nomeia, né, realmente e nutre as características específicas de cada filho já no seu ventre. O que é que diz a medicina? Que no período da gravidez, tudo que a mulher passar, ela vai passar para a criança que está no seu ventre. Se ela tem bons sentimentos, vai passar bons sentimentos. Se ela tem maus sentimentos, vai passar maus sentimentos. Se ela é uma pessoa feliz, ela vai passar felicidade para a criança que está no seu ventre. Se ela é uma pessoa triste, que está sempre chorando, amarga com a vida e por aí afora vai,
ela vai passar todas estas características para a criança no seu ventre. A própria ciência comprova. O que ela come, o que ela bebe, vai influenciar o bebê no seu ventre. Então, tudo nela, a mulher, ela vai passar para o seu filho. Então, por isso que os sábios falam que a mãe é quem nutre as características específicas de cada criança dentro do seu ventre. Depois que ela sai do seu ventre, também ela vai trazer as características espirituais mais detalhadas durante o período do seu crescimento. Por que você acha que está escrito? Ensina a criança no caminho que deve andar desde pequena, porque quando for velha não se desviará dele. Então aí mostra exatamente o que? O maravilhoso compromisso da mulher como mãe para com os seus filhos, que está conectada com as matriarcas. Entendeu? Então essa é a questão aí, sem sombra de dúvidas, ok? E dentro dessa visão toda, né, nós precisamos cada vez mais passarmos, né, essas realidades para as Batnoar, né, as mulheres não judias, para poder exercer essa função muito importante dentro do lar, dentro da família, ok? Por isso, louvável é o momento em que nós, como Beninu, estamos atravessando, principalmente para o casal, para a Batnoa, que tem filhos pequenos, que ainda não estão cheios de vícios, né, como os adolescentes e os mais adultos, né? Mas a família, a mãe que tem o seu filho pequeno e que pode trazer com mais graça, com mais leveza, os ensinamentos básicos da Torá e dos Beninoar, para não se contaminarem com defeitos, falhas graves, não se misturarem com a idolatria, com a perversidade, com aquele negócio de, como diz o italiano, macomale, que é o quê? Mais ou menos. Nem tanto para lá, nem tanto para cá. Que não se contamine com estas questões, ok? E outro detalhe, né? Os pais, a mãe, precisam estar vigilante o que está acontecendo com seus filhos nas escolas. Por isso, tenha e ganhe a confiança dos seus filhos, para que quando eles retornem das escolas, possam relatar de fato o que está acontecendo dentro das escolas, que infelizmente tem muitos pseudos professores, que na realidade não são, que estão dentro das salas de aula sendo militantes, levando perversidades, levando libertinagem e não matérias de ensino. Então é importante ver isso daí. E quando você descobrir que tem professor militante ensinando coisas erradas para os seus filhos, vá à direção da escola. Procure o diretor, a diretora. Está acontecendo tal coisa. Eu quero providência, senão eu vou fazer um boletim de ocorrência. Eu vou tomar providências judiciais. Professor é para ensinar matéria, não militância. Professor é para ensinar o português, a matemática, por exemplo, né, ciências, química, história, geografia, não para fazer militância. Então, é importante os pais estarem, de fato, conectados com todas estas realidades. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre realmente transformar o outro. Então, por isso, quando Rachel viu o seu filho Yosef, ela disse que Deus acrescente para mim outro filho. Dentro dessa visão, nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele nos fala que as orações de Rachel resumem a missão espiritual de Yosef na vida, que é exatamente o que? Transformar o mundo. Como nós vamos ver lá na frente, ele transformou o Egito,
ele transformou as nações, ele transformou até mesmo o próprio povo judeu, as 12 tribos. Então essa missão expressa-se de 3 maneiras. Primeira, fazendo com que o mundo material, que parece estar separado de Deus, reconheça e celebre a sua fonte divina. Então, tudo que nós fazemos dentro do nosso campo secular, que está conectado com o mundo material, nós precisamos fazer com que esse mundo material, ele reconheça e venha celebrar a sua fonte essencial, Deus, único Criador. Aí você pergunta, mas peraí, mas desde quando o mundo material vai louvar a Deus? Desde quando o mundo material vai celebrar que Deus é sua fonte essencial? Se eles são, o mundo material é inanimado, não tem vida em si? Deus vai, nos dias de Mashiach, né? Deus vai restaurar os 4 reinos. O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano. Os 4 reinos serão restaurados à sua origem da criação. Então, como que nós fazemos com que o mundo material venha celebrar e reconhecer a sua fonte essencial divina, que é Deus? Quando você acorda pela manhã, você faz o Modeh Ani. Você já agradece a Deus pelo novo dia e nova oportunidade de viver. Você já está começando a levar o mundo material à presença divina. Você faz as preces da manhã, você está elevando esse mundo material, físico, a níveis espirituais, conectando com a fonte. Quando você vai para o seu trabalho, você agradece e pede a bênção para Deus pelo seu trabalho, o local do seu trabalho. Você santifica o local do seu trabalho, seja também a questão quem vai para a escola, por exemplo. Então, você está santificando o seu mundo secular, você está elevando o seu mundo secular a níveis espirituais, fazendo com que o mundo material celebre e reconheça a sua fonte essencial através da sua vida. Entendeu? Esse é o primeiro. O segundo, por meio do arrependimento pessoal, ou seja, nós mesmos deixando de ser o outro, o alienado, e nos transformando em filhos que pertencem a Deus. Sabe aquele detalhe em que as pessoas gostam de apontar o dedo para o próximo e falam um monte de abobrinha? Só que ele esquece de um detalhe. Aqui fala o segundo tópico, arrependimento pessoal. Ou seja, quando se aponta um dedo para o próximo, a pessoa ele esquece que tem aqui 3 dedos apontando para ele. Enquanto você tem um acusando o próximo, você tem 3 aqui, acusando você. Por isso que fala o segundo tópico, desse sentido aqui, da nossa missão, realmente, de transformar o outro. Para transformarmos o outro, essa transformação precisa começar em cada um de nós, que é o arrependimento pessoal, é a techuvá, o retorno a Deus para o genuíno e verdadeiro arrependimento. Então, apontando o dedo para frente, tem 3 para você. Por isso que a transformação do, entre aspas, outro alienado, ela precisa começar em nós. Eu preciso enxergar em mim o outro alienado. Para eu transformar este outro alienado que está em mim num autêntico filho de Deus. Aí Deus me habilita para eu poder transformar o outro. Entendeu? E o terceiro? O terceiro é trazendo para perto de Deus, a Torá, trazendo para perto de Deus, da Torá e dos mandamentos, aqueles que estão afastados dele, lhes revelando que vocês são filhos de Deus.
e que, portanto, lhe é natural viver de acordo com os planos e a vontade de Deus. Está entendendo por que precisamos sair da bolha e do quadrado? Está entendendo por que nós não podemos ser omissos, covardes, indiferentes, ficando em cima do muro? O terceiro tópico nos fala exatamente sobre essa questão toda da nossa missão de transformar o outro, entre aspas, alienado. Quer dizer, o que está acontecendo por aí? Eu tenho que primeiro transformar o meu outro alienado. Eu estou dentro da minha bolha, estou dentro do meu quadrado, estou dentro do meu clube dos bolinhas, né? O clube dos bolinhas. Ou então, né, o clube dos bolinhas é dos homens. E das mulheres, eu estou dentro do grupo das luluzinhas. Eu não tenho nada a ver com esse povo aí fora. Então aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele está dizendo dentro dos 3 tópicos, para que nós possamos cumprir a nossa missão expressa de transformar o outro, esse terceiro tópico dizendo, você precisa trazer os afastados de Deus para perto dele, da sua Torá e dos seus mandamentos, falando para eles, vocês também são filhos de Deus. Estupendo isso. Isso daí é um chacoalhão. Sabe aquele chacoalhão quando criança ou adolescente, você fez alguma coisa errada e a sua mãe veio e pegou você pelo escolarinho e chacoalhou você? O que você fez, menino? O que você fez, menina? Como que você pôde fazer um negócio desse? E aquele chacoalhão estremeceu dentro de você. Você sentiu um grande medo. Agora eu vou apanhar para valer. Porque eu fiz uma coisa muito grande, errado. E mamãe ficou brava. E mamãe brava, meu Deus do céu. Quando o filho corre da mãe, lógico que ele tem mais habilidade. Cheio de vigor, de saúde, ele corre. Foge de dentro de casa, sai correndo do portão afora. E a mamãe sai lá, né? Com a cinta na mão, o chinelo. Chega lá no portão, olha lá pro filho ou pros filhos que correram dela, né? Porque fizeram uma coisa muito errada que não devia ter feito. Ela olha para eles e fala assim, balançando a cintinha ou o chinelo, né? Ela fala assim, vocês vão ter que voltar. Vocês não têm para onde ir. Aí na hora que vocês voltarem, quanto mais tarde vocês voltarem, pior vai ser. É melhor vir agora, porque depois é pior. E o que os filhos faziam? Oh, mãe, não bate não. Não é verdade? Então os filhos vêm, voltam para casa, levam uma surra legal. Não tem para onde correr. Então, amados, a missão expressa, ela é realidade. E esses 3 tópicos mostram para nós, de forma simples e objetiva, que nós não podemos fugir à nossa missão. Afinal de contas, certamente muitos já apanharam bastante, não é verdade? Então, transformar o outro alienado interior é melhor. E ir em frente, avante, levando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, é melhor. Porque apanhar de novo, meu Deus do céu, não é fácil não. Quem está passando pelo que está passando, está entendendo. Ok? E então, finalmente, o nosso Rebbe diz, não temos que nos sentir inadequados ou incapazes de efetuar essas transformações,
porque não estamos realizando nossa tarefa sozinhos. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Lembra do período de escola, quando crianças? Normalmente a gente sempre tinha amizade com alguém que era maior e mais forte do que nós. Porque quando a gente arrumava as encrencas lá dentro da escola, a gente corria perto do amigo mais forte, mais alto do que eu. E a gente falava pro fulano que vinha atrás da gente, né? Ó, ele é meu amigo. Ó, ele é meu amigo. E aí então, aquele que veio contra mim caía fora correndo. Entendeu? Então é o seguinte, você não está sozinho. Ó, ele é meu amigo. Ó, ele é mais forte do que eu. Ó, ele é mais alto do que eu. Vai encarar? Então os nossos adversários, os nossos inimigos, aqueles que se colocam contra nós que estamos fazendo as coisas divinas, eles, vão correr, porque ele é o meu amigo. Ele é mais alto do que eu. Ele é mais forte do que eu. Deus é tudo. Tudo é Deus. E então, assim como Rachel disse, que Deus me acrescente outro filho, somos meros instrumentos de Deus. E realmente é Ele, o soberano, quem amavelmente acolhe de volta os seus filhos alienados. Ou seja, se Ele me acolheu como um filho alienado e, portanto, sou ex-alienado, Ele também não socorrerá os outros que ainda não estão no caminho? E como que aqueles que não estão no caminho virão para o caminho se nós ficarmos trancafiados no clube do Bolinha ou no clube da Luluzinha? Se não houver os emissários, as emissárias do único Deus, do único Criador, do único Redentor, do único Salvador, se não houver emissários e emissárias que cumpram o ID de estar à frente, avante, levando a unidade, a unicidade, o conhecimento de Deus, que Ele é um e único, indivisível e incorpóreo, que Ele não nasceu nem morreu, que Ele não é homem nem filho do homem, para que minta. Como as pessoas, os alienados, entre aspas, por assim dizer, se aproximarão do Pai Celestial se você não levar a eles esse conhecimento, essa sabedoria, dizendo para eles, vocês também são filhos de Deus. Foi o que o Rebbe Menachem Mendel falou aos seus emissários, aos seus Hassidim, os seus discípulos, seus devotos, os seus rabinos, para fazer exatamente isso. Saírem das suas bolhas, do seu quadrado, da sua zona de conforto, do seu luxo espiritual e fosse atrás dos não-judeus, para que também tenham conhecimento do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E hoje você e eu, nós estamos aqui, graças a isso. Então, portanto, amados, se você quer uma grande vitória, esteja disposto a participar de uma grande batalha. Se você não quer nada com nada, aí fica difícil. Qualquer coisa sempre vai ser, a formiga sempre será um elefante. Um grão de areia sempre será uma tempestade no deserto. Aí fica difícil, entendeu? Então, por isso, o desafio é contínuo, até que Mashiach se revele nos dias da redenção final. E então, juntos, estaremos no milênio do Mashiach, para a redenção final,
quando os 4 reinos serão devidamente transformados, curados, sarados, preparando-nos para o 8º milênio, o Olam Rabá, o mundo vindouro. Por isso, seja forte, seja luz, seja um ex-alienado, mas de fato, na prática, na ousadia, na coragem, rompendo a bolha, rompendo o quadrado. Temos outros irmãos para trazermos a presença divina. Até amanhã, amados. Shalom, shalom.